Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Aida Pedrosa e eu também sou criadora do programa Planeja Dinheiro, que foi idealizado por mim com o objetivo específico de compartilhar com vocês a minha experiência de atuação no mercado financeiro como Master em Comércio Exterior. Esta é a minha forma de contribuir com o mundo e compartilhar com vocês esse conhecimento, focando bem na minha experiência pessoal e naquilo que deu certo para mim. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês 8 atitudes que me fizeram prosperar e eu espero que ele possa te inspirar. Eu fiz uma retrospectiva na minha vida e me fiz uma pergunta muito importante. Quais foram as atitudes determinantes para que eu pudesse estar vivendo hoje de uma forma tão próspera, diante, inclusive, desta crise em que o país está passando? E aí, então, eu anotei 8 atitudes que me fizeram prosperar para passar para vocês, tá certo? Então, a primeira atitude que me fez prosperar na vida foi foco. Eu sempre fui uma pessoa muito focada e muito disciplinada naquilo que eu queria realizar. Então, em todas as minhas conquistas, eu tinha um objetivo específico. Então, eu me lembro que quando eu me mudei do Rio de Janeiro, minha cidade natal, e vim morar em São Paulo com a minha família, eu sentia muito frio. No Rio de Janeiro a gente não precisava ter tantos casacos, mas em São Paulo precisava. E aí eu tive um desejo muito forte, uma paixão de comprar a minha primeira jaqueta de couro. E a minha família, ela não tinha condições de me dar essa jaqueta. E aí eu foquei nesse meu objetivo e a única opção era eu mesma ir buscar. E aí então eu busquei meu primeiro emprego como aprendiz no escritório de advogados na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo, e com o primeiro salário eu comprei a minha primeira jaqueta de couro. Então, a minha primeira atitude que fez e que faz com que eu prospere em todas as fases da minha vida é foco, tá certo? Então, segunda atitude que me faz prosperar e que me fez prosperar na vida foi que eu me emancipei emocionalmente da minha família. Eu trilhei o meu próprio caminho aos 16 anos. E poucas pessoas se emancipam emocionalmente das famílias. E, gente, isso não significa largar a família para trás. Não é nada disso. Significa que eu, na época, eu parei, eu pensei e eu queria uma coisa diferente para mim, né, do que a minha família tinha na época. E com essa minha atitude, eu percebi que eu estava fazendo a diferença. Então, eu me emancipei emocionalmente da minha família e eu consegui dizer para mim mesma, olha, essa vida é da minha família. Agora eu vou trilhar a minha própria vida. E aí, então, eu tracei o caminho que eu quis aos 16 anos. E aí a minha relação com os meus pais melhorou muito mais depois dessa minha atitude. Então, a atitude de sair da casa dos meus pais aos 16 anos, em 1973, em plena revolução na época, foi fundamental na minha prosperidade. Então, naquela época, eu já tinha sacado que eu precisava ser responsável pela minha própria vida e que eu podia decidir, podia e devia decidir sobre o meu caminho. E foi o que eu fiz. E aí, gente, realmente prosperei. Terceira atitude que me faz prosperar, eu me casei. Simplesmente porque quando você une duas rendas, isso é sinônimo de prosperidade. Só que os casais de hoje em dia, eles não pensam nisso, eles não sabem isso, eles não usam essa oportunidade no início de vida, de unir aí as duas rendas, para crescer o patrimônio deles e criar aí um pé de meia. Então, nos primeiros anos de casamento, são muito prósperos se o casal souber unir essas duas rendas, souber se organizar
para ir construindo o seu patrimônio e fazer o seu pé de meia. E foi o que eu fiz. A quarta atitude que me fez prosperar foi dar um passo de cada vez, tá? Como eu sou muito focada e sempre tive objetivos específicos, foi dando passo a passo, com muita realidade, com muito pé no chão, que eu conquistei os meus objetivos. E assim eu fui construindo o meu patrimônio, tudo passo a passo, tá certo? Bem realista. E muitas pessoas que me procuram para fazer o coaching da alma, elas chegam aqui no meu consultório muito ansiosas, querendo sair de uma situação de não prosperidade da noite para o dia, como num passo de mágica. E as coisas não funcionam assim. Tudo na vida é uma construção, tanto para a sua prosperidade quanto para a sua falência, tá certo? Então é fundamental se dar um passo de cada vez para ter prosperidade na vida. Então, cada grande objetivo exige passos pequenos. E a gente não pode esquecer desse detalhe e que essa atitude foi que me fez prosperar. A quinta atitude que me fez prosperar foi usar muito bem o crédito para construir o meu patrimônio, tá certo? Então, o crédito, se ele é usado com muita responsabilidade, ele é um instrumento que abrevia objetivos. Então, se você, por exemplo, tem um objetivo específico de comprar um carro, você talvez aí precise de uns 3 ou 4 anos de muito esforço para poder juntar a grana para comprar esse carro, sendo que ao passo que você fizer um financiamento, se você tiver crédito, você compra esse carro muito antes, tá certo? O problema é que a gente paga por essa taxa de urgência, tá certo? Abreviar um sonho, abreviar um objetivo é sinônimo de pagar juros e isso precisa ficar muito claro, tá certo? Então, financiamento é muito bom, mas para aquilo que for prioridade na sua vida, principalmente se você puder pagar por ele, se você tiver renda para poder pagar, e também se for assim uma prioridade que possa estar gerando mais renda, tá certo? Sexta atitude que me fez prosperar é que eu sempre priorizei a quitação de qualquer crédito que eu tenha feito na vida. Então, eu sempre priorizei quitar as minhas dívidas em primeiro lugar quando eu faço a minha divisão de renda. Então, poder ter crédito é muito bom. E para isso, gente, a gente passa por uma seleção muito exigente. Então, preservar o nosso nome, que é o primeiro patrimônio que a gente tem, é prioritário, é muito importante. Então, você precisa ter condição financeira bem equilibrada para você não sujar o seu nome e não fechar portas na sua vida de prosperidade. Então, é importante ter muita atenção no que você vai comprar a crédito, porque fez dívida, ela precisa ser priorizada na hora que você fizer aí a divisão da sua renda. Sétima atitude que me fez prosperar é que quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu não desperdicei a oportunidade de poder fazer uma poupança. E tá aí o outro erro que muita gente comete. Quando começa a ganhar mais dinheiro, o que eles fazem? Eles trocam um carro, eles mudam para uma casa maior, eles fazem uma viagem, eles começam a gastar muito mais, eles compram muito, ao invés de manter o mesmo padrão de vida. Então, ganhar mais não significa enriquecer. Por quê, gente? Porque na hora que houver uma oscilação para baixo, aí já era. Vem aí o estresse em família,
É necessário fazer aqueles cortes drásticos, inclusive, de alguns luxos, e não é legal. Então, a melhor estratégia de quando a gente ganha mais é a poupança. Para quê? Para a gente poder realizar mais uma conquista à vista, fugindo aí dos juros de crédito. Então, eu não perdi essa chance em nenhuma fase da minha vida. Por quê? Porque poupar para mim é um hábito muito prazeroso e muito próspero. Oitava atitude que me fez prosperar, gente. Eu comecei a entender que o dinheiro, ele tem as regras próprias dele. O dinheiro é uma energia que tem regras de fluxo de caixa, que tem regras de orçamento. Então eu passei a planejar a minha vida financeira toda no papel, porque eu conseguia visualizar melhor, eu conseguia focar, eu conseguia ter objetivos específicos. Você tem que ser muito cuidadoso com o seu dinheiro, mantê-lo sob controle, né? E o mais importante, nunca ignorar o que acontece com o seu dinheiro. Então você precisa anotar tudo que sai, anotar tudo que entra, tudo que você poupa, tudo que você aplica, gerenciar realmente a energia do dinheiro. Então, gente, essas foram as 8 atitudes que me fizeram prosperar. Eu adorei compartilhar a minha história com vocês. E se você gostou, se fez diferença, se contribuiu, eu quero saber. Então, deixa aí o seu like, o seu comentário e o mais importante, compartilha com aquelas pessoas que estão em crise financeira e que estão precisando desse conhecimento. E a gente se vê, se encontra no próximo vídeo. Até lá!